Fala família, devagar e sempre até a posse. O pai está on e o pai chegou para resolver um probleminha que está causando um burburinho na mente dos concurseiros que está estudando para o TJ Bahia. E se você é um deles, deixa eu falar que o seu probleminha acabaram. Por quê? Eu cheguei aqui para resolver essa situação. Muitas pessoas estão tendo dificuldade com o conteúdo específico para o TJ Bahia. O que acontece? Aqui no YouTube você vai encontrar muito vídeo sobre os temas. Mas o fato de você ter muitos vídeos também não garante que você vai conseguir compreender a linguagem que é tratada nesses vídeos, entende? Porque quando você tem pessoas que não é da área de formação de direito, é muito complicado. Você está falando com pessoa que é de contabilidade, assistente social, farmacêutico, psicólogo, pedagogo, o pessoal de TI, então fisioterapeuta, fonoaudiólogo, biomedicina, são diversas áreas, então ciências sociais. Então às vezes a linguagem não é compreensível. E aí o que acontece? Essa galera começa a entender, a pensar, a jogar para a cabeça que eles não vão conseguir entender o tema, que eles não têm chance. Mas calmem, que o pai chegou. Vamos resolver esse problema. E hoje vamos trabalhar um tópico muito importante que é cobrado pela nossa banca FCC, que vai falar ali sobre a questão de princípios expressos. Luan, onde é que eu encontro isso no meu edital? Calma. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Luan Borges, sou técnico judiciário, tenho mais de 10 aprovações em concursos públicos e você sabe, né? Eu posso te ajudar a ser aprovado em concursos públicos. Só depende de você seguir as dicas, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal e acompanhar tudo que é postado aqui. Por quê? Tudo é postado com direcionamento para sua aprovação. Eu não tô aqui de brincadeira não, meu parceiro. Eu tô aqui para te ajudar a ser aprovado, entendeu? Eu sei do processo, eu já estive aí nesse lado. Eu sei qual é o caminho. Então vem com o pai. Vamos lá. Gente, então o que acontece? O nosso edital, hoje a gente vai trabalhar sobre a parte de direito administrativo, né? Então, o conteúdo que a gente vai estudar hoje, ele está aqui, ó. Princípios constitucionais, beleza? Então, aqui, nessa parte de princípio, a gente vai trabalhar os princípios expresso. Luan, princípio expresso? Sim. Princípio expresso aqui, ó, constitucional, é aquele que a gente conhece, o LIMP. O LIMP. Você sabe o que é o LIMP? Limpe sua casa. Você tem legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Limpe a sua casa. São os princípios expressos no texto constitucional. Então a gente vai trabalhar esse princípio aqui, beleza? Está expresso no artigo 37 da nossa Constituição Federal de 88. Então, no edital, Luan, como é que eu encontro no edital? Você vai entrar no site da Banca FCC, vai lá no edital, na parte de conhecimento específico, noções de direito administrativo. Deixa eu só te contar aqui, viu? De noção, isso aqui não tem nada, viu? É punk, é porrada e bomba, tá bom? Mas hoje vamos trabalhar esse tema aqui, que é os princípios constitucionais, tá bom? Deixa eu te convidar para você fazer parte do clube de membros. O que é clube de membros, Luan? Galera, o clube de membros é uma novidade do YouTube que possibilita que os produtores possam ter um maior contato com o seu público, né? A galera que curte, a galera que comenta, a galera que tá inscrita no canal. E aí a gente criou o Sócio Devagar e Sempre 07 ali, né? Que é o Sócio Devagar e Sempre. O que é isso? O objetivo aqui desse clube é que você tenha exclusividades em site, aqui ó, sites ao vivo, prioridade da resposta nos comentários, vídeos exclusivos aqui, gente. Eu já tô querendo fazer lives exclusiva, live de questões. É importante a gente fazer isso aqui, ó. Live de questões, live pra gente discutir temas importantes, conversar sobre a caminhada de concurso público, como é que a gente poderia fazer pra gente evoluir no concurso público. Tudo isso para um exclusivo para membros, vídeos exclusivos para membros, tá bom? E você vai ter desconto também em produtos, tanto meu como de parceiros que eu venha me afiliar, tá bom? E aí, como é que eu faço para me inscrever, Luan? O valor, gente, é R$8 mensais. R$8? É exatamente. E aí você pode cancelar
a hora que você quiser. Se você sentir que não está sendo agregador, que não está gerando nada para você, você cancela, tá bom? Aqui, ó, é um pagamento corrente que pode ser cancelado quando você quiser, tá bom? E aí, como é que eu faço para me inscrever? Abaixo desse vídeo aqui vai ter esse ícone aqui, ó. Ó, seja membro. Aí você preenche os dados direitinho e aí você vai ser recebido por mim na comunidade e a gente vai marcar lá depois uma live de questões, uma live de assuntos sobre concurso público pra gente conversar, tá bom? Outra coisa que eu tô desenvolvendo é a consultoria voltada para o TJ Bahia. Meu Deus, eu nunca fiz esse concurso, eu nem sei para onde eu vou. Calmem, 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 calmem. A consultoria ela vai facilitar a sua vida. Ou seja, a gente vai fazer a consultoria, a sessão ali mais ou menos 1 hora. Pode ser que a gente passe de 1 hora, Luan? Acredito que sim. Né? Se for possível, a gente fica até 1h30, 1h20, 1h10, 1h30, 1h40. O importante é que você saia da consultoria sabendo o que você precisa fazer para ser aprovado no TJ Bahia. A gente vai fazer uma análise de desempenho, a gente vai ver como é que está você nas questões, nas matérias. Vamos fazer um ajuste de rotina. É importante, Luan, você vai mudar minha rotina de acordar, de comer. Não é isso. A rotina é de concurso público. E um exemplo que eu gosto de falar é, vamos supor que você tem 2 horas da sua casa para o seu trabalho, você gasta 2 horas para ir, 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Aqui você tem 2 horas que eu consigo perceber aqui que poderia ser transformada em 2 horas de estudo. Você pega o ônibus lá, gasta 1h30, 2 horas. Eu consigo perceber aqui que a gente poderia encaixar 2 horas de estudo aqui tranquilamente. Como assim? Áudios. Você poderia estar ouvindo áudios voltados para concurso público. É uma dica estratégica para você aqui, viu? Pega e anota. Em vez de você ficar vendo WhatsApp, Instagram, fofoca, foca em áudios voltados para concurso, tá bom? E você vai receber, meu amigo, o mapa de prioridades dos assuntos mais cobrados pela banca FCC. Gente, você sabe o que é isso? Você tem em mãos o mapa dos assuntos mais cobrados pela banca, meu amigo. Mais cobrado. Então, eu acho que você está perdendo a oportunidade, mas tá bom? Como é que eu faço para adquirir isso, Luan? Vou deixar aqui embaixo o link do nosso grupo de estudo. Você entra lá e a gente conversa, tá bom? Vamos pro assunto que é o que eu gosto, gente. Assunto é o que eu gosto, beleza? Gente, vamos falar agora do artigo 37, o nosso famoso LIMP, né? LIMP. Vamos lá, vamos ler aqui o artigo 37. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também os seguintes. Então aqui é o princípio expresso. Luan, expresso por quê? Porque está no texto constitucional. Então, quando você vê o nome expresso, porque está escrito, tá lá, tá para todo mundo ver. Agora, implícito é algo que não está escrito lá, mas você consegue entender. Entendeu? Não está escrito lá, mas você consegue perceber ali entre linhas. Entendeu? Então, quando alguém fala algo para você assim, que você não fala algo diretamente para você, mas ele joga aquela indireta, você olha, ele jogou uma indireta para mim aqui, viu? Então, é algo que não está expresso, ele não falou, mas ele deixou implícito ali uma situação, né? E você falou, você percebeu que o cara jogou uma indireta. Então, isso aí é implícito, tá bom? E vamos agora trabalhar com o nosso princípio da legalidade. Então, grave isso aqui, ó, esquematizando. Vamos trabalhar, nós temos expresso legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vamos trabalhar esse aqui hoje, tá bom? Vamos praticar só uma questão para você entender como é que a banca gosta de cobrar esses temas. Vamos lá. CESP, TCU, o princípio da eficiência, considerado um dos princípios inerentes à administração pública, não consta expressamente na CF. Olha, ó, veja que só aqui a gente já consegue matar uma questão, ó. Luan, o que é expressamente, ou seja, não está escrito? A banca está dizendo aqui que o princípio da eficiência, ele não está expresso. Aqui, ó, não está expresso. Ó, ela está dizendo que esse princípio aqui, o da eficiência, ele não está expresso. Como assim? A gente acabou de ver aqui, ó. Ó ele aqui, ó ele aqui, ó ele aqui. Como é que ele não está expresso? Você vê como é que a banca gosta de cobrar? E veja,
é um concurso para auditor federal. É um concurso que exige muito conhecimento. Mas a banca ela ainda cobra aquilo que a gente fala. Você precisa estudar os temas. Ah, é muito fácil. É muito fácil, mas a banca gosta de cobrar. Tá aqui. O princípio da eficiência, considerado um dos princípios inerentes à administração pública, não consta expressamente da CF. Errado, falso. Claro que consta. Que é isso? Tá maluco? Outra questão agora da nossa banca, FCC, analista judiciário. Dentre os princípios básicos da administração, não se inclui o da publicidade e da eficiência. Tá vendo aí, gente? O que é que a gente marca aqui? A gente marca errado. Erradíssimo. Por quê, Luan? Você sabe que os princípios expresso, você tem um LIMP. Ó, LIMP. A banca tá dizendo aqui para mim que dentre os princípios expresso, que é o LIMP, não temos o da publicidade e não temos o da eficiência. Olha eles aqui. Olha eles aqui. Como é que não temos esse princípio? Você tá conseguindo entender como é que a banca gosta de cobrar? Pega a visão. Pega a visão, depois fala que eu te falei. Vamos lá agora, Luan. Beleza, você falou do princípio expresso, que está no texto condicional, artigo 37, caput. Luan, o que é caput? A cabeça do artigo. Caput é a cabeça do artigo, tá bom? E aí, a quem se aplica esse princípio, Luan? Eu não tô sabendo. Calma. O princípio da administração pública, ele vai aplicar a administração indireta e indireta. Você sabe aqui, né? A gente já falou sobre isso aqui, sobre a questão indireta. Você tem a União, os estados, o DF e os municípios. E na administração indireta, você vai ter autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Luan, você tem aí um mnemônico? Tenho, sim. Aqui na indireta, você vai lembrar da fase. Ó, fase. E aqui na administração direta, você vai lembrar do mude. Mude a sua vida. Ó, vamos lá. Na administração direta, você vai lembrar do MUD, município, União, DF e Estado. E na administração indireta, você vai lembrar da fase, fundação pública, autarquia, sociedade de economia mista e empresas públicas. Grave isso aqui que gosta de cair. A quem se aplica os princípios expressos, Luan? A todos os poderes. Executivo, legislativo, judiciário, aí você tem também aos órgãos, tribunais de contas, Ministério Público, todo mundo vai ser aplicado o princípio da expresso da Constituição Federal, tá bom? E todas as esferas de governo, todas as esferas, federal, municipal, estadual e distrital, tá bom? A quem se aplica os princípios, administração direta, você tem município, União, DF e Estado, que é o MUD, e a administração indireta, que é a fase, fundação pública, autarquias, sociedade de economia mista e empresa pública. Grava, porque a banca gosta de cobrar isso aqui. Aqui ela vai dizer que esses princípios não se aplicam às autarquias, não se aplica à sociedade de economia mista, porque prestam atividade econômica. Gente, começa a entender o que a banca pode cobrar na nossa prova. Então, os princípios aplicam-se a todos, tá bom? E aí a gente vamos desenvolver aqui. Vamos agora para mais uma questão. Nossa banca, analista de controle externo. O princípio da eficiência, constante na Constituição da República, possui conteúdo variável, relacionando-se com a finalidade da atuação da administração pública, de modo que não se aplica aos entes da administração pública indireta. Olha aí. Você tá vendo como é que a gente trabalha aqui? Você tá vendo como é que o Luan trabalha? Você tá vendo como é que esse canal aqui trabalha? A gente passa o assunto e a gente vai na banca. Como é que ela cobra esse assunto? Eu falei pra você aqui que os princípios, a gente trabalhou aqui agora, ó. Que a quem se aplica os princípios expressos? Administração direta e indireta, todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário e toda a esfera de governo, federal, estadual, municipal e distrital. Aí a banca vem dizendo para mim aqui, ó, que o princípio da eficiência, ele é variável, sim, correto, mas não se aplica aos entes da administração indireta. Gente, como é que não se aplica? Aqui, ó, tá aqui a fase.
Olha a fase aqui. Como é que não vai se aplicar? É assim que eu estudo. É assim que eu quero que você estude. Você precisa ter essa malícia para você não errar questões de prova. Grave isso aí, viu? Depois diga que eu não avisei. Tendo em vista a submissão ao regime jurídico de direito privado, que está adstrito à persecução de lucro. Dois erros aqui, né? Primeiro, que a administração indireta ela não está somente voltada para atividade. Primeiro, não é formada de direito privado, né? Você tem a autarquia, que é de direito público. Então aqui, quando ele fala que está aqui, ó, submissão ao regime de direito privado, você só vai ter as fundações públicas, a sociedade de economia mista e a empresa pública. A autarquia, ela é de direito público. A autarquia está fora desse bolo. Tire a autarquia desse bolo. A autarquia é regime de direito público, tá bom? E não são todas da administração direta que está buscando o lucro, né, gente? O lucro, as fundações públicas, elas não podem buscar lucro. As fundações públicas, elas desenvolvem uma atividade social. Então aqui você vê outro erro gritante. Agora, as sociedades de economia mista e a empresa pública, quando forem quando for exploradora de atividade econômica, ó, Caixa Econômica, Banco do Brasil, eles vão buscar o quê? Ó, lucro, porque eles estão em concorrência com a atividade privada, tá bom? Memorize isso aqui porque vai cair na sua prova, Então, nós temos o princípio expresso da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Gente, memoriza que vai cair na sua prova. Vamos entrar agora no tema legalidade, é o nosso tema. De acordo com o nosso Eli Lopes Meirelles, gente, Eli Lopes Meirelles é um doutrinador, era, né, que ele já é falecido, mas é um doutrinador que a banca FCC ama. FCC ama de paixão, ama de paixão. De acordo com o ensinamento de Eli Lopes Meirelles, a legalidade como princípio básico de todo o direito. Veja, para Eli Lopes Meirelles, a legalidade ele é um princípio básico de todo o direito público. Significa que o administrador público está em todas as suas atividades funcionais sujeito aos mandamentos da lei e à exigência do bem comum. Perceba, de acordo com a doutrina de Eli Lopes Meirelles, o princípio da legalidade ele é o basilar, ele é o base. Mas deixa eu te fazer uma questão aqui que a banca pode cobrar. Não há hierarquia. Não há hierarquia nos princípios, tá bom? Então, deixa eu tirar isso aqui, ó, pera aí. Então, não há hierarquia nos princípios. A gente precisa entender isso aqui porque a banca ela gosta de cobrar isso aqui. E você não pode de jeito nenhum errar uma bagaça dessa aqui, tá bom? Então, não há hierarquia entre os princípios, tá bom? Você precisa gravar isso aqui, porque a banca ela pode cobrar justamente isso. E a gente não pode vacilar. Então, para Eli Lopes Meirelles, o princípio da legalidade ele é o basilar, mas quer dizer que ele não está acima do nenhum, ele não está superior a ninguém, tá bom? A banca vai cobrar que existe hierarquia entre os princípios, não. Vamos continuar. Para o particular, gente, existe agora o princípio da legalidade voltado para o particular e voltado para a administração pública. Luan, o que seria o princípio da legalidade voltada para o particular? Ou seja, o particular, gente, ele pode fazer tudo aquilo que a lei não proíba. Então, se não está sendo proibido na legislação, no nosso ordenamento jurídico, eu posso fazer. Ou seja, será que eu não posso ir à praia? Posso. Não existe nenhuma proibição legal para que eu não possa ir à praia? Então eu vou à praia. Agora, no momento que existe uma restrição para que eu não use determinados locais na praia, ou seja, uma lei ou um decreto dizendo que não pode usar aquela praia naquele período, eu estou proibido de usar. Por quê? Existe uma restrição. Agora, enquanto não houver restrição,
Eu vou à praia a hora que eu quiser, o dia que eu quiser, de manhã, de tarde, final de semana, no meio da semana. Não existe restrição para isso. E aí, o particular pode fazer tudo aquilo que a lei não proíba. Vamos ver aqui, ó. Para o particular, o princípio da legalidade é lícito fazer tudo aquilo que a lei não proíba, ó, não veda. Assim, no mundo privado, as partes são autônomas, livres para agir, desde que não exista o quê? Proibição legal. Olha o que eu te falei. Eu posso ir à praia o dia que eu quiser, a hora que eu quiser, o momento que eu quiser. Por quê? Não existe algo me proibindo eu ir tomar um banho na praia. Mas no momento que existe uma restrição, seja por lei ou por um decreto, dizendo que eu não posso usar aquele espaço ali porque está tendo algum perigo, eu estou proibido de usar. Então, aí sim, tá bom? Já a legalidade para a administração pública, isso aqui é lindo. Ou seja, a administração pública, ela só pode fazer aquilo que a lei determinar. Então, por isso que você vê que os administradores públicos, eles estão adstritos à autorização legal. Ou seja, eu, administrador público, eu não posso comprar uma caneta sem passar pelo processo de licitação. Eu não posso comprar um carro, eu não posso comprar algo que está faltando na administração pública sem fazer o processo licitatório. Então, você percebe a diferença? Então, vamos lá. A administração pública, por força do princípio da legalidade, só poderá agir quando houver determinação ou pelo menos autorização legal. Ausente a previsão legal, não será possível a atuação administrativa. Perceba, a administração pública, ela está adstrita à lei, ou seja, ou a lei autoriza ou a lei determina que ela faça algo. Mas eu, administrador público, eu não posso fazer o que eu achar. Eu acho que eu vou doar essas cadeiras aqui do órgão porque a associação do bairro está precisando. Que é isso? Existe lei autorizando essa doação? Existe lei permitindo que você doe essas cadeiras, ainda que seja para um bem social? Não. Então você, administrador público, você não é dono da coisa pública. Aqui é bom, ó. Então aqui, ó, o administrador não é dono. O administrador, ele não é dono, ele é mero gestor. Deixa eu botar aqui, deixa eu ver se consigo. Mero gestor. Então, ele está gerindo as coisas públicas. Ele não é dono. É diferente de mim e de você que pode dispor, vender, doar, entregar alguma coisa para alguém sem necessidade de uma legislação autorizando isso, né? É muito diferente. Então, a gente precisa parar para pensar justamente isso, tá bom? Vamos avançando. Vamos para questões? Vamos lá, isso que eu gosto. Por força do princípio da legalidade, o administrador público tem a sua atuação limitada, já gostei, ao que estabelece a lei, aspecto que difere do particular, a quem tudo se permite se não houver proibição legal. Gente, fala pra mim aí. Fala pra mim se assim não fica mais gostoso de estudar. Você estuda o tema, vê como a banca gosta de cobrar esse tema e você acerta a questão. Olha o que está dizendo aqui, ó. Por força do princípio da legalidade, o administrador público tem a sua atuação limitada ao que estabelece a lei, aspecto que difere do particular, a quem tudo se permite se não houver proibição legal. Olha o exemplo da praia que eu te falei aqui. Na prática, meu amigo, você tá com o melhor, você tá com o cara. De concurseiro para concurseiro, meu amigo. Outra questão aqui, ó. Nossa banca FCC. A legalidade determina que todos os atos praticados pela administração pública devem constar com autorização legal específica. Gente, eu falei o que para você? Que a administração pública ela só pode fazer algo que se a lei permitiu, autoriza. Perfeito. Lindo, lindo aqui, ó. Correto e correto. Correto por quê? A administração pública só pode fazer o que a lei determina ou autoriza. Então, se aqui a legalidade que todos os atos praticados pela administração pública devem contar da autorização legal. Sim. Eu não posso realizar os atos sem ter uma determinação legal para isso.
Então, a nossa questão aqui, gente, tá linda, maravilhosa. Deixa eu botar aqui de novo, correta. Princípio da juridicidade. Gente, você viu que nós temos aqui o princípio da legalidade, mas a doutrina, ela começa a entender que é o seguinte, não existe somente o princípio da legalidade. Por quê? Você pode pensar que a legalidade é só lei, né? Ah, então o administrador público, ele só vai obedecer à lei. Então ele não vai obedecer portaria, não vai obedecer decreto, não vai obedecer súmula vinculantes. Então, o que acontece? A doutrina do direito administrativo começou a estudar mais. Fala assim, não, peraí, calma. Nós temos aqui o princípio da juridicidade. O que seria esse princípio da juridicidade? Quer dizer que o administrador público, ele vai obedecer a todo o ordenamento jurídico, ou seja, um conjunto de normas, não só a legalidade. Vamos lá. A doutrina defende que, além de surgir a lei, o administrador público deve obedecer à ordem jurídica, a ordem jurídica como um todo, cunhando-se o princípio da juridicidade administrativa, com a percepção mais ampla do que o princípio da legalidade administrativa. Veja, eu não vou estar focado só na legalidade, não. Eu vou ter, esse princípio vai abranger a ordem jurídica como um todo, tá bom? Portarias, decreto, resolução, súmula vinculante. Vamos lá. Então, o princípio da juridicidade quer dizer o seguinte. Então aqui, deixa eu fazer aqui para você, Aqui temos a legalidade. Legalidade. E o princípio da juridicidade é isso aqui, Júri. Então você tem o princípio da legalidade, que está aqui dentro, legalidade. Mas fora da legalidade você tem outras normas aqui fora. Então aqui você tem outras normas aqui, ó. E aí você tem o princípio da juridicidade, quer dizer que o administrador público, ele não está adstrito apenas à lei. Ele precisa olhar o ordenamento jurídico como um todo, tá bom? E aí falou também do princípio, aí fala assim, nessa acepção, a juridicidade seria uma ampliação da legalidade, impondo que a administração siga o direito como um todo, não se limitando à mera observância das regras previstas na literalidade da lei. Foi o que eu te falei. Na juridicidade, a atuação administrativa submete-se também aos princípios extraídos do ordenamento jurídico. Aqui, gente, aqui vai entrar o quê? O princípio implícito, implícito. Então aqui vai aqui vai entrar os princípios implícitos. O que é isso, Luan? Princípio que não estão expressos. Fala aí para mim aí. Razoabilidade, proporcionalidade, autotutela, supremacia do interesse público. Então, o administrador público, ele vai olhar não só para a legalidade, mas os princípios que podem ser extraídos pelo ordenamento jurídico. Reparam-se que essa ideia acaba por reduzir ainda mais a discricionariedade do administrador, já que ele passaria a seguir o ordenamento jurídico como um todo. Então aqui, isso é importante. Grava isso aqui que vai cair na sua prova. Vamos praticar aqui, vamos para a prática. Eu gosto assim. O princípio da juridicidade está vinculado à ideia da submissão da administração pública a todo o ordenamento jurídico e não somente à lei em sentido estrito. Fala para mim aí. Fala para mim. Se isso aqui tá certo ou tá errado. Fala para mim. Fala para mim aí. Luan, o que seria o princípio da juridicidade? A gente falou aqui e a banca Vunesp, ela trouxe aqui para você, pra gente, o conceito da juridicidade. O princípio da juridicidade está vinculado à ideia da submissão da administração pública, a todo o ordenamento jurídico e não somente à lei. A gente falou sobre isso, meu amigo, minha parceira. Você consegue entender como a gente trabalha esses pontos? Vamos lá. Vamos agora para outra banca aqui, Copese. O princípio da juridicidade confunde-se com a obrigação de o administrador cumprir com as determinações judiciais, considerando-se inerte a função pública o atendimento a determinações provenientes de outros poderes estatais. Correta?
correta. Ó, o princípio da juridicidade confunde-se com a obrigação de o administrador cumprir com as determinações judiciais, considerando-se inerente à função pública, o atendimento a determinações provenientes de outros poderes estatais. Pera aí. De outros poderes estatais. Vamos ler de novo. O princípio da juridicidade confunde-se com a obrigação de o administrador público cumprir com as determinações judiciais. Até aí eu acredito que sim. Beleza? Deixa eu ver o áudio aqui que tá falhando aqui. Pronto. O princípio da juridicidade confunde... Ah, gente, pera aí que agora eu peguei aqui, ó. Isso aqui tá errado. Pera aí que eu... Isso aqui tá errado, porque veja aqui, ó. A gente trabalhou aqui... A gente trabalhou que o princípio da juridicidade, ele, na verdade, ele vai dizer que o administrador público, ele precisa obedecer não somente à lei, mas todo o ordenamento jurídico, né? Mas não tem essa questão de você obedecer às determinações judiciais, né? Não tem, né? Não tem essa finalidade, não é essa finalidade. O conceito aqui está errado. Beleza? O conceito está errado. O conceito está errado. Beleza? Então, recapitulando, quando ele fala aqui que o princípio se confunde com a obrigação do administrador cumprir com as determinações judiciais, a gente viu que não é isso. Olha o conceito aqui em cima, olha o conceito aqui. Ó, quer dizer que o princípio da juridicidade está vinculado à ideia da submissão a todo o ordenamento jurídico, né? Então, está dizendo que isso aqui se confunde com a obrigação de atender às determinações judiciais. Não, não é isso, está errado. Vamos lá. Gente, então falamos sobre a legalidade, falamos que a doutrina subdivide esse princípio da juridicidade. O que é isso? Que o administrador público ele precisa obedecer a todo ordenamento jurídico. Parece repetitivo? É de propósito, para você pegar a ideia, tá bom? E aí ele também divide esse princípio no princípio da primazia da lei. O que é isso? O princípio da primazia da lei consiste na face negativa da legalidade, postulando que a administração pública não possa agir contrária à lei. Portanto, nessa submissão negativa, bastaria ao administrador que não contrariasse a lei. Você consegue entender que as coisas fazem sentido? Por quê? O administrador público ele só pode fazer aquilo que está autorizado por lei ou determinado por lei. Então, o administrador público ele não pode fazer aquilo que é contrário à lei, gente. Primazia da lei, ó. Segue a lei que dá tudo certo. Ou seja, é uma dimensão negativa. Ou seja, administrador, não faça aquilo que é contrário à lei. Obedeça a lei. Mais fácil que isso aqui é bater no meu Vitória, né? Pelo amor de Deus. O princípio da reserva legal, outro tema aqui também, é o princípio da reserva legal. Falamos do princípio da primazia da lei, né? O princípio da juridicidade já foi falado. Da primazia da lei, quer dizer que o administrador público ele não pode agir contrário à lei, ó. Ele não pode agir contrário à legislação, não pode agir. E aí falamos agora sobre o princípio da reserva legal. Gente, ao nome, reserva legal. O princípio da reserva legal, com conteúdo mais restritivo, representa o lado positivo da legalidade e reforça a ideia de que somente a lei inova no ordenamento jurídico. Nesse sentido, não se bastaria ao administrador público não contrariar a lei, ou seja, lá na primazia da lei, ó, não precisa contrariar a lei, não é só isso. Os atos administrativos só podem ser praticados segundo leges, ó, segundo a lei, mediante autorização ou determinação legal. Está falando a mesma coisa com outras palavras. Então, primeiro, você sabe que a administração pública só pode fazer aquilo que a lei determina e autoriza. O administrador público, ele não é dono da coisa pública, ele é gestor da coisa pública. Então, ele não pode dispor, ele não pode vender, ele não pode doar, e ele não pode ir contra a lei. Ele tem que ir como? Segundo leges, ou seja, segundo leges quer dizer segundo a lei.
segundo a lei. Eita Jesus amado, que letra terrível. E aí, gente, só que assim, ó, a gente sabe que temos o princípio da legalidade, que é um princípio muito importante, mas existem exceções ao princípio da legalidade. Exceções ao princípio da legalidade. Quais são essas exceções, Luan? Vamos trabalhar agora. Medidas provisórias é uma exceção, porque o presidente da República pode editar medidas provisórias com força de lei. Então, é uma exceção ao princípio da legalidade, né? E aí, onde é que eu encontro? Artigo 62, que vai falar sobre medidas provisórias. Então, o presidente da República edita uma medida provisória com força de lei. Tem que ler lá o artigo 62, que vai cair na nossa prova, para você saber o que é medida provisória, quem pode propor medida provisória. Artigo 62, leitura obrigatória. Estado de defesa, estado de sítio, ou seja, são situações que vai limitar o princípio da legalidade. São exceções, de acordo com a doutrina, da legalidade. São exceções do princípio da legalidade. Medidas provisórias, estado de defesa, estado de sítio. Só gravar isso aqui é suficiente, que a banca vai cobrar só isso. Grava isso. O princípio da legalidade tem exceções. Medidas provisórias, artigo 62. Estado de defesa, artigo 136. Estado de sítio, artigo 137 a 139. Só grava isso aqui. E esses temas aqui, ó, não tá na nossa prova, tá bom? Mas é para você gravar a exceção que a banca pode trazer. Medidas provisórias, eu trouxe aqui, né? As medidas provisórias consistem em atos praticados pelo chefe do Poder Executivo, tá vendo? Chefe do Poder Executivo, em situações de relevância e urgência. Artigo 62. Muito embora possa ter força de lei temporariamente e até possa ser convertida em lei pelo Poder Legislativo, a MP não é uma lei propriamente dita. Por que, Luan? Precisa ali, porque não passou pelo rito do processo legislativo. Ou seja, foi o presidente da República que deu a canetada. Então, o presidente canetou ali e mandou para o Congresso Nacional, mas não passou pelo rito do processo legislativo. Nesse sentido, parte da doutrina chega a incluí-la como exceção ao princípio da legalidade. Então, medidas provisórias, segundo a doutrina, é exceção do princípio da legalidade, tá bom? Estado de defesa. O que seria estado de defesa, Luan? Vamos ver aqui. Artigo 136, tá bom? Artigo 136 da Constituição Federal de 88. O estado de defesa, por sua vez, é medida que pode ser decretada pelo presidente da República, ouvido o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, com a finalidade de preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinado a ordem pública ou a paz social, ameaçada por grave e iminente instabilidade institucional ou atingida por calamidade de grandes proporções da natureza. Artigo 136. Como o estado de defesa, que é estabelecido mediante decreto, acaba por restringir determinado direito sem a necessidade de uma lei, também é incluído como uma exceção ao princípio da legalidade. Ou seja, como o estado de defesa, ele precisa de uma ação urgente do presidente da República, não vai passar pelo rito do processo administrativo. O presidente vai dar uma canetada ali e acabou, tá bom? O estado de sítio, artigo 137 a 139 da CF de 88. O estado de sítio também pode ser decretado pelo presidente da República, ouvido o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. É medida ainda mais gravosa que o estado de defesa, exigindo-se até mesmo a autorização do Congresso Nacional. Então perceba que no estádio de sítio, a coisa tá pegando, meu irmão. A coisa tá preta, a situação tá grave. A situação tá incontrolável. É guerra. E aí a coisa tá mais grave. E aí
O Congresso Nacional vai ter que autorizar o presidente da República a decretar o estado de sítio. De qualquer maneira, como também restringe direitos, o estado de sítio é incluído como exceção ao princípio da legalidade. Gente, se você abrir agora aí o seu artigo 5º, abra aí o artigo 5º. Artigo 5º, inciso 1º. Não, acho que é inciso 2º, desculpe. Primeiro não, 2º. Eu acho que é o 2º. Eu acho que é o 2º. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Com certeza você já falou isso aqui para alguém. Ou você já falou para sua mãe. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então a lei aqui, ela é o nosso carro forte. Então, tanto o estado de sítio, o estado de defesa e as medidas provisórias, eles são editados pelo presidente da República, né? Mas são exceção ao princípio da legalidade. O estado de sítio é uma situação mais gravosa. O estado de sítio e o estado de defesa, ele vai restringir os nossos direitos, né? Gente, então estamos chegando aqui quase ao final e eu trouxe aqui para você os pontos mais cobrados pela FCC. Sobre os princípios expressos, temos aqui 212 questões, né? Vai tratar sobre esses temas aqui, implícito, né? Tanto implícito como expresso. O regime jurídico da administração pública, que vai tratar outros princípios ali, tutela, razoabilidade, proporcionalidade, 17 questões, e princípio implícito ou reconhecido, 76 questões, e outros temas que a banca gosta de cobrar. Então, espero que você tenha entendido sobre o princípio da legalidade. Hoje trabalhamos o primeiro princípio do LIMP, a gente vai trabalhar isso aqui, Então hoje trabalhamos o princípio da legalidade, do LIMP. Hoje fazemos o da legalidade. E aí eu quero deixar uma mensagem para você final. Você é capaz, então você precisa acreditar mais em você, né? Acredite no seu potencial, acredite na sua luta, porque vai chegar o seu momento, meu amigo. Estude com dedicação e nada no mundo afastará você do seu objetivo. Estude com dedicação, dedicação. E nada no mundo afastará você do seu sonho, tá bom? Fique firme no seu objetivo, no seu propósito, que as coisas vão surgir. Eu sei que é complicado, eu sei que parece que não vai chegar o momento, mas a sua hora vai chegar e você vai ter o seu nome no Diário Oficial. Por isso, muito obrigado, tropa da aprovação. Vamos junto, rumo à nossa posse no TJ Bahia. Obrigado de verdade. Foi um prazer estar aqui com você. Só para finalizar aqui, se você gostou do vídeo, eu peço que você dá aquele joinha lá. Compartilha com os amigos. E outra coisa, gente. Eu já falei com você que a gente está vivendo a era do algoritmização. O que é isso, Luan? Quem dita tudo, meu amigo, quem manda tudo hoje é os algoritmos, né? Então, se você puder compartilhar, com seus amigos, eu vou agradecer demais. Porque a gente precisa compartilhar a educação e levar isso para mais pessoas. Não é só o meu canal. Todo canal de educação precisa ser valorizado, tá bom? Se você gostou, compartilha com os amigos e valeu. Tamo junto.